Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa, saudade de vocês. Bom, nós estamos trabalhando, né, os contos literários, que são contos assim que eu gosto bastante, né? É um gênero textual que eu gosto muito. Hoje vocês têm uma atividade, na semana que vem eu quero ver vocês produzindo um conto. E aí, vão surgir bons contos? O ano passado, quando eu trabalhei com a turma de vocês no sexto ano, vocês fizeram um livrinho de conto popular, né? E os alunos do sétimo montaram para mim um livro com contos literários, né? Foi feito em duplas e tudo mais. Eu tenho até o livrinho na escola. Não sei se vocês vão se lembrar que a gente teve aquele evento, um sarau, né, literário, em que eu deixei em exposição esse livrinho com vários contos. Isso é uma coisa muito boa, espero que também vocês consigam fazer isso, hein? Vamos dar início, hoje vocês vão conhecer mais uma história. Bom, o conto de hoje se chama Felicidade Clandestina e ele é da autora Clarice Lispector. Eu acho muito importante para que vocês conheçam, né, essa autora e percebam que esse conto dela vai ter um pouco a ver com a própria história, tá? Então, o nascimento dela foi na Ucrânia, nessa palavra aí com esse nome bem difícil de pronunciar, em 10 de dezembro de 1925. A morte aconteceu no Rio de Janeiro de 1977. Desde muito cedo mostrou vocação literária. Clarice sentia atração pelos livros, os lia, mas não sabia que existiam autores. Quando ela descobriu, se assustou. Aos 7 anos já escrevia seus primeiros textos, sendo influenciada por Monteiro Lobato, pois leu muitas obras desse autor, exercendo sobre ela grande fascínio, enchendo seus olhos de menina. Aos 9 anos perdeu a mãe, logo depois entrou para o ginásio em Pernambuco. Então ela veio muito novinha, tá, para o Brasil. Muitas pessoas acham que a Clarice Lispector ela era brasileira, mas ela não nasceu no Brasil, né? Nasceu na Ucrânia, mas praticamente se abrasileirou, né? Se tornou uma brasileira porque a vida dela praticamente foi toda aqui, veio para cá muito jovem e começou, né, a ter esse amor, essa paixão pela literatura, gostava muito de ler. E essa história, Felicidade Clandestina, é um pouco sobre ela também. Ela amava as histórias da Narizinho, amava as histórias do Monteiro Lobato, e ela vai contar, né, dentro deste conto, a respeito de uma situação que a gente imagina que tenha acontecido com ela também. Bom, é muito importante que vocês façam, né, a leitura do texto. Dá um pause aqui no no meu vídeo. Faça uma leitura para vocês entenderem melhor tudo que eu vou explicar a respeito dele, certo? Porque senão talvez vocês não entendam. Então, o personagem, a gente tem um personagem principal, é uma menina. Então, o personagem principal ela é a protagonista. E nós temos uma outra personagem que acaba sendo a antagonista, a vilã da história, sabe? E aí tem um conflito, e o conflito dessa história se inicia pelo desejo de uma das personagens por um livro. Queria muito um livro emprestado dessa outra menina que tinha uma livraria em casa, o pai tinha uma livraria em casa e ela tinha um livro que a personagem queria muito e essa personagem começou a ficar ali humilhando, né? Ficou fazendo graça com a cara da menina, dizendo que ia emprestar o livro, no fundo nunca emprestava, e ela se sujeitava àquela humilhação porque ela queria muito, muito, muito o livro. Bom, o enredo, né? Agora toda a história, essas meninas elas se conhecem no ambiente escolar, tá? E uma delas parece que tem raiva, tem raiva porque ela não tem uma beleza como as outras meninas e ela quer descontar essa raiva, essa frustração nas meninas, nas outras meninas, e inclusive na nossa personagem principal. E aí ela começa, né, a se envolver nessa situação de que não, que quer, fala que vai emprestar o livro e começa a enganar a outra, até que no final, graças à mãe da menina que não queria emprestar o livro de verdade, descobre essa situação e entrega o livro para a protagonista para ela poder ler, né? Bom, o espaço acontece no ambiente da escola, na casa das duas meninas, na porta da casa da menina, principalmente quando ela sempre ia buscar o livro. Tempo acontece em alguns dias, assim, porque vai passando os dias, ela volta na casa da outra, volta na casa para tentar pegar o livro e a menina sempre inventa mais mentiras e mentiras, porque na verdade, no fundo, ela não quer emprestar o livro para ela. O clímax é o momento em que a mãe descobre a situação de que a outra não quer emprestar o livro para a menina, e aí ela vai e fala para ela, pode ficar com o livro tá aqui, esse livro nunca nem saiu de casa, você pode ficar com ele o tempo que você quiser. Aí ela fica maravilhada, em êxtase, porque ela sonhava, ela amava, ela queria muito aquele livro, né? As Aventuras de Narizinho, enfim.
essa parte do clímax gera todo esse envolvimento desses personagens, sentimentos do personagem, porque ela fica muito envolvida emocionalmente de finalmente ter conseguido o livro. E no desfecho, caminhando juntinho com o clímax, ela começa a se deliciar com aquela história e ela começa a ficar meio que escondendo o próprio livro dela mesma. Ela não quis nem ler de início, ela ficou olhando ele como se ele fosse algo desejado, proibido, porque a felicidade dela era algo muito forte, que só ela sentia, só ela sabia como aquele livro representava na vida dela. Por isso que fala de felicidade clandestina, porque é como se fosse algo proibido, assim, porque só ela sentia aquela felicidade. E como o livro não era dela, como foi difícil ela conquistar esse livro, ela sente isso, né? Essa felicidade que é só dela, é particular, os outros não conhecem. Então ela chama isso de felicidade clandestina, tá bom? A Clarice também, né, tinha esse amor pelas histórias de Monteiro Lobato e aparentemente a história se baseia muito na vida dela, né, como se ela estivesse contando uma situação da própria vida. E no finalzinho do texto, vai falar o seguinte, né? Que não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Por quê? Porque essa questão do proibido, né? De que o livro não era dela, de que ela conseguiu. Então aquela coisa clandestina ali lembrava uma mulher com um amante, de tanto que ela estava envolvida emocionalmente. Então ela faz essa referência, assim, de algo que é proibido, desejado, assim, né? E que clandestino, né? De certa forma. Bom, Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as figuras de linguagem, né? Nos contos eu já tinha dito, né, que a linguagem ela é informal, é figurada, né? E a gente tem que relembrar algumas delas. Isso aqui é revisão porque nós já vimos, né? A metáfora, quando o sentido foge, né? A expressão foge do sentido real. Minha boca é um túmulo, minha mãe é uma fera, Maria é uma flor. Que você compara algo com que foge do sentido real, né? Você afirma que é aquilo, né? Minha boca é um túmulo. A comparação você compara, não necessariamente vai fugir da realidade. Ele é tão pobre quanto eu. É uma comparação. Ele é como o pai. Tem um como, comparou. Então não fugiu do sentido real como faz a metáfora, né? Antítese é aquelas palavrinhas contrárias. Perdido, reencontrado, feio, bonito, triste, feliz. São palavrinhas opostas. Hipérbole é quando você tem uma expressão exagerada, como morto de fome, morto de cansado. E personificação é quando a gente dá características humanas a seres não humanos. A lua sorriu, as paredes têm ouvidos, então isso se chama de personificação. E existem várias outras figuras de linguagem, mas eu coloquei essas aqui que eu considerei importante a gente relembrar para fazer a atividade de hoje. Bom, agora sobre as atividades, eu vou ler todas elas e vou explicar, tá? Hoje de manhã, sexta-feira, eu tenho aula na outra escola em Goiânia, eu dou aulas ao vivo, das 7 ao meio-dia. Então, eu vou ficar um pouquinho distante de vocês pela manhã, tá? Depois da tarde fica mais tranquilo. Por isso eu quero explicar parte por parte para que vocês não tenham dificuldade, não tenham dúvidas, tá? Número 1, explique com suas palavras o conflito da história. Vocês vão ler, então, a história. Vocês vão assistir um videozinho também que se baseia na história do livro, do conto. Não é igual, mas se baseia. Vocês vão ver que a personagem no videozinho, ela tem nomes, coloca o nome dela de Clarice, tá? E aí vocês vão conhecer melhor essa história, vão ter um curta-metragem. Eu já fiz isso outras vezes, né, pra gente trabalhar o conto. Os contos têm muitos curtas-metragens. Então, vocês vão assistir esse curta para entender melhor, ler o texto. Eu expliquei com as minhas palavras o conflito e agora vocês vão explicar com as palavras de vocês o conflito da história. Lembrando que o conflito é aquela parte do texto, do conto, que vai fazer toda a história acontecer, tá? 2. Qual a relação da história do conto com o título Felicidade Clandestina? Então, eu expliquei para vocês também o que significa esse felicidade clandestina, o que era clandestino para ela, por que ela sentia assim, expliquei aqui no vídeo já anteriormente. 3. No desfecho, o que o narrador quis dizer com o trecho não era mais uma menina com livro, era uma mulher com seu amante. Também, nesse mesmo vídeo, eu já expliquei essa expressão aí no finalzinho do livro, do texto, do conto. Eu tô falando livro toda hora, né? Acho que eu tô vendo essa imagem bonitinha do livro aí, tô falando livro. 4. Agora vamos falar um pouquinho, né, de gramática. Releia o trecho, mas possui o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Nesse trecho foi utilizada uma figura de linguagem, ou qualquer criança devoradora de histórias. Como assim devoradora de histórias? A gente consegue devorar histórias literalmente? Então, vocês vão analisar se é comparação, se é antítese, se é metáfora ou personificação. Lembrando que nesse mesmo vídeo eu já expliquei também sobre elas.
5. No trecho, não sair pulando como sempre. O termo de destaque é um advérbio que apresenta circunstância de. Então, a gente tem aqui, ó, sempre é um advérbio que está marcado. Aí a gente vai lembrar das circunstâncias lá, né? A gente tem 7 principais circunstâncias. Coloquei aqui 4 para vocês analisarem. Se for de afirmação, negação, tempo e lugar. Isso aqui é revisão de classe gramatical, né, gente? E agora eu vou encerrar esse vídeo, se vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado, né, de todo esse PowerPoint, essa que eu coloquei, eu achei lindo, né, muito pertinente a esse gênero textual que são os contos, com uma frase de Clarice, vocês devem já ter visto também aí na internet, que aparecem muitas frases, né, reflexivas, que são da Clarice Lispector, e eu escolhi essa daqui para passar para vocês essa mensagem. Renda-se como eu me rendi, mergulhe no que não conhece, como eu mergulhei, não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Então vamos viver as nossas vidas, né? Viver com consciência, viver com caráter, né? E assim, viver com intensidade, mas também com responsabilidade, que é muito importante, tá? Porque a vida ela é curta, a gente não consegue entender porque ela passa qualquer entendimento, ultrapassa qualquer entendimento, como diz nas palavras de Clarice. Tenha um ótimo dia, uma boa aula, qualquer dúvida eu fico à disposição. Não se esqueçam de que vocês têm que responder as atividades no caderno, tirar foto, enviar no portfólio e colocar, digitar suas respostinhas lá no fórum para que eu tenha acesso e possa vistar e ver quem participou da aula, né? Então marcar, registrar a presença através do fórum, beleza? Combinado? Não precisa copiar as questões, só se vocês quiserem, pode ser só as respostas, tá? Se quiser imprimir também não tem problema. Beijinho, assistam aí aos vídeos, um beijo, curta-metragem que vocês vão gostar. Leiam direitinho esse conto para vocês se divertirem com a história e se surpreender também. Tchau, tchau.